Olá, meus amigos, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Hoje não deu certo gravar o devocional, mas a gente vai editar um sermão aí para 19 horas você assistir, tá certo? E amanhã a gente volta com o nosso programa normal, com a meditação às 6 da manhã, tá bom? E ainda, queridos, essa semana estamos estudando um tema muito importante, falando sobre a luta que a gente tem e a necessidade da gente esforçar-se, né? Em meio às provas, à vida. E a lição de hoje fala sobre a necessidade de perseverar. E a lição trabalha Gênesis 32, sobre a história ali de Jacó que lutou com o anjo, mas eu queria levar vocês a um pouco antes dele lutar com o anjo. Você percebe lá em Gênesis 25, no verso 27 em diante, que Esaú vendeu sua primogenitura a Jacó. O erro começou ali, no qual ele chegou com fome e ele negociou com seu irmão a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele desprezou a importância de algo que era fundamental naquela época, a bênção do pai, e ali ele então negociou com seu irmão em troca de uma coisa superficial, que era um prato de lentilha. Se você já comeu lentilha, sabe que é um alimento leve, que ele sacia a fome momentânea, mas depois você volta toda a fome de novo em pouco tempo. Claro que estou falando daqueles que são de comer um pouco mais, né? Imagine um homem como Esaú que estava voltando do campo, um homem que foi caçar, né? Então um homem que estava com bastante fome. Então ele negou a sua primogenitura ali. E aí quando chega no capítulo 27, você vai encontrar Isaac abençoando a Jacó no lugar de Esaú. E ali a gente sabe que Jacó foi trapaceiro, ele se disfarçou do seu irmão, seu pai já não era bom de vista, e ali com o auxílio de sua mãe, ele colocou ali pelo de animal no braço. Então ali, quando o pai pegou, achou que era Esaú e o abençoou. Quando foi depois, Esaú chegou com o alimento que o pai pediu para preparar, e o pai disse: olha, então quem veio em seu lugar? E aí então eles viram que foi Jacó que recebeu a bênção, e o pai deu uma bênção, mas não uma bênção igual como foi dada a primogenitura. Com isso, Jacó fugiu, e ao fugir a gente sabe que ele passou o período com a família da sua mãe, né? E aí então ele passou esse período com Labão, onde ali ele casou com suas duas filhas, e aí a gente conhece essa história, e agora ele sentiu a necessidade de voltar para o seu povo. Então a gente chega no capítulo 32, onde o início do capítulo 32 é ele mandando presentes para seu irmão, ele separa a sua família antes do rio, mas quando chega um momento à noite, ele tem uma luta com o anjo. Acredita-se, Ellen White também fala que aquele anjo que ele lutou foi Jesus. E você vê o texto que é surpreendente, que na luta ele perseverou lutando, ele foi até bem, ao ponto do anjo tocar em sua virilha, né, em seu quadril, e ele não teve ali um bom movimento das pernas, ele ficou meio que caído, e aí então ele segurou mesmo assim o anjo, e o anjo disse: olha, me solte, né? Jesus ali disse: me solte que eu tenho que ir, que já é raiar o dia, e ele pediu para que fosse abençoado, e ali ele foi abençoado, e aquele lugar chamou de Peniel. Então assim, o que é que a gente pode, aí até Peniel, né, que ele diz assim, ó, porque eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então você vê que não era qualquer anjo, ele mesmo usa a expressão que ele viu a Deus, né? Então você vê que o próprio texto já nos indica que não foi um simples anjo que estava ali. E há algumas lições de tirar desse texto de perseverança. Primeiro, é que somos fracos e teimosos. Às vezes queremos decidir as coisas do nosso jeito. E aí a gente acaba colhendo consequências ruins em tentar ser trapaceiro, fazer as coisas da nossa maneira. Se a gente deixar, amigos, Deus conduzir, Deus sempre tem o melhor para nós. Porém, alguns dizem assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, não. Às vezes é a gente que entorta a linha, como Jacó, e sabe o que acontece? Deus nos puxa por o caminho correto. Às vezes Deus permite que o mal que aconteceu conosco se torne bênção. Você vê que ele foi lá para a família de sua mãe, e o que foi que aconteceu? Ele enriqueceu, ele perseverou, então ele não precisou dos dotes, dos valores do pai. Quem ficou foi Esaú. Quem recebeu ali a recompensa de tudo que o pai havia
conquistado e criado ficou realmente para Esaú. Jacó não precisou dessa herança, mas ele construiu a sua riqueza. Por quê? Porque era um homem abençoado por Deus. Então Deus o usou apesar do erro. E aqui tem uma lição para nós de graça. Às vezes a gente tenta sistematizar como é que Deus age, e assim, queridos, às vezes Deus permite situações ruins em nossa vida para que a gente aprenda que a mão dele está sobre nós e a gente passa pelos crisóis para a gente fortalecer na fé. Por exemplo, possa ser que se Jacó não tivesse ido, sua vida não seria o que foi. Então Deus usou, deixou ele passar por dificuldades para que seu caráter fosse melhorado. Porque no início ele era trapaceiro. E aí até o seu nome foi mudado nesse momento. Ele foi chamado de Israel, eu até esqueci de falar isso, o anjo mudou o seu nome, porque ele era um trapaceiro. Seu nome tinha também a ver com isso. E agora ali não, o seu nome foi mudado e a sua vida foi transformada quando ele teve um encontro com Deus. Será que não é isso que está faltando em sua vida, querido amigo? Um encontro verdadeiro com o Senhor, para que ele mude a sua história, para que ele mude o seu nome. E sabe qual é o nome? Não é, por exemplo, mudar meu nome de Michel, mas é o nome que as pessoas te conhecem. Como é que as pessoas te conhecem? Às vezes você é conhecido como aquele que não paga as contas, trambiqueiro, enrolado. Será que não está na hora de mudar esse nome? Permita Deus mudar a sua história, mesmo em meio às falhas do seu caráter. Ele pode transformar o seu ser. Creia somente e a bênção virá sobre a sua vida. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos, Senhor, e nos ajude a perseverar. Apesar dos erros que temos cometido, nos ajude a avançar na fé, ser fiel aos propósitos da Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje à noite a gente vai colocar aí um sermão às 19 horas. Foi pregado aí já um tempinho atrás, mas como eu tinha parado de postar sermão, hoje a gente vai colocar um sermão aí bacana para vocês, tá certo? 19 horas, participe conosco. E aí amanhã a gente volta para o programa normal com a meditação às 6 horas. Deus te abençoe e guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tchau, tchau, queridos.